Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos mapas mais, revolucionários já feitos da mente humana, o de Sigmund Freud. A ideia aqui é explorar aquele campo de batalha que existe dentro de todo mundo e que, no fim das contas, define quem a gente é. Sabe aquela sensação de que tem uma luta acontecendo dentro da cabeça? Aquele conflito que parece que nunca acaba? Pois é tipo um cabo de guerra mesmo, né? Uma parte da gente quer muito uma coisa, mas aí do nada a gente vai lá e faz outra, totalmente diferente. É exatamente essa tensão que o Freud tentou entender, tentou decifrar. Ok, então vamos lá. Para Freud, a mente humana não é, nem de longe, um lugar calmo e pacífico. Pelo contrário, é uma arena, um campo de batalha onde forças poderosíssimas estão o tempo todo em conflito. Uma verdadeira guerra interna. E o mais legal é que ele nos deu uma espécie de mapa para esse mundo interior. Nesse mapa, ele identificou três, personagens principais que estão sempre disputando o controle. E olha, conhecer esses caras é o primeiro passo para a gente começar a entender essas batalhas. Então vamos lá, vamos conhecer o primeiro jogador que é também o mais primitivo de todos, o id. Imagina o id como uma força da natureza, sabe? Tipo um cavalo selvagem completamente indomável. O próprio Freud dizia que o id, é a casa das nossas paixões, dos nossos desejos mais crus, mais primitivos. É aquela parte da gente que não está nem aí para regras, para lógica, só conhece o querer, o desejo puro. E o jeito que o id funciona é bem direto ao ponto, viu? Ele opera com base no que Freud chamou de princípio do prazer. Ou seja, ele quer satisfação imediata, agora. Sabe aquela vontade louca de comer mais um pedaço de bolo mesmo sabendo que não devia? Ou de comprar uma coisa por puro impulso? Pois é, isso é o id gritando. E o mais doido, ele é totalmente inconsciente. A gente nem percebe. E, detalhe importantíssimo, ele é a fonte de toda a nossa energia psíquica. É o motorzão bruto da nossa mente. Ok, se o id é esse cavalo selvagem correndo solto, quem é que está tentando segurar as rédeas, né? Bom, aí entra em cena o ego, o nosso cavaleiro racional. O ego é basicamente a nossa razão, o nosso bom senso. É aquela parte da mente que tem o trabalho duro de navegar no mundo real, sabe? Ele tenta equilibrar os pratos, mediando os desejos malucos do id com o que é, possível, com as regras e restrições da realidade. E aqui a diferença fica gritante. De um lado, a gente tem o id, o cavalo, que é puro instinto movido pelo prazer do agora. Do outro, o ego, o cavaleiro, que representa a razão, que é guiado pela realidade e está sempre pensando numa estratégia, num plano para o futuro. É aquele conflito clássico, né? Entre o querer tudo para já e o que é melhor a longo prazo. Aí que está o pulo do gato. O ego até tenta guiar o cavalo, mas o Freud dizia que ele faz isso com força emprestada. O que isso quer dizer? Que muitas vezes, para o cavaleiro não levar um tombo feio, ele tem que ser esperto, ele tem que guiar o cavalo na direção que o próprio cavalo já queria ir. Ou seja, o ego vive negociando, cedendo, às vezes até disfarçando os desejos do id para conseguir sobreviver. Mas, se você acha que a batalha é só entre esses dois, se enganou. Tem um terceiro jogador que chega para complicar ainda mais o cenário, o super-eu. Pensa nele como o nosso juiz moral interno. E de onde vem o superego? Ele nasce da nossa relação com figuras de autoridade, pais principalmente, e com as regras da sociedade. É como se a gente pegasse todas essas vozes, todas essas regras e colocasse para dentro da nossa cabeça. É aquela vozinha da consciência que fica dizendo o que é certo e o que é errado, sabe? E tudo isso é moldado lá atrás, nas nossas primeiras e mais importantes relações. Então ele funciona como a nossa consciência moral. Ele que traz o orgulho quando a gente faz algo certo, mas também é a fonte daquela culpa que corrói quando a gente pisa na bola. Ele representa um eu ideal, um padrão de perfeição e vive impondo proibições, aquele você não pode fazer isso. E o detalhe é que, assim como o id, uma parte gigante do superego também é inconsciente, julgando a gente o tempo todo sem que a gente nem se dê conta. E agora a gente chega no clímax desse conflito todo. Vamos ver como essas três peças se encaixam. Porque com esses três jogadores no campo, o trabalho do coitado do ego se torna, quase impossível. Imagina só a cena. O pobre do ego fica ali espremido no meio. É como se fosse um servo tentando agradar não um, mas três senhores super tiranos ao mesmo tempo. E cada um com exigências impossíveis e que não dão trégua. E quem são esses senhores?
Primeiro tem o id, com seus desejos primitivos, querendo tudo para ontem. Depois vem o superego, com suas exigências morais super perfeccionistas, dizendo o que é certo e errado. E para completar, tem a realidade, o mundo lá fora com suas consequências duras. É um malabarismo constante e, sinceramente, exaustivo. Tá, mas e daí? Por que isso tudo ainda importa hoje? Porque esse modelo, mesmo sendo super antigo, de mais de 100 anos, ele dá pra gente um vocabulário, uma forma de entender as nossas próprias batalhas internas. Pensa bem, quando a procrastinação ganha, é o id falando mais alto. Aí vem aquela culpa por ter procrastinado, é o superego. E quando finalmente a gente senta e faz um plano para terminar o trabalho, é o ego tentando botar ordem na casa. Esse modelo, no fundo, ele dá nome às forças que estão duelando dentro da gente todos os dias. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, pra gente ficar pensando. Dentro da nossa própria mente, quem tá realmente no comando? Quem tá cavalgando quem? É o cavaleiro racional que tá segurando as rédeas com firmeza ou é o cavalo primitivo que tá, na verdade, ditando o caminho para onde a gente vai? A resposta para essa pergunta, bom, ela define muito de quem a gente é.